Meus amados irmãos, boa noite, que a graça e a paz do nosso Deus permaneçam sobre todos nós, amém. É com muita alegria que estamos reunidos aqui mais uma vez via Facebook para fazermos o estudo na palavra do Senhor. Dessa vez estamos fazendo a transmissão também na horizontal. Então eu peço a gentileza dos irmãos para colocarem também os seus celulares na horizontal para poder a imagem ficar melhor. Que Deus abençoe a vida de todos, que a graça e a paz do nosso Deus alcance a vida de todos vocês, que vocês sempre lembrem que estamos orando pela vida de cada um de vocês, nossos irmãos aqui da Igreja Presbiteriana de Matão, que Deus abençoe a vida de vocês. Minha saudação também àqueles que não são membros da igreja, aos nossos amigos, aquelas pessoas que estão acompanhando a transmissão pelas páginas pessoais dos irmãos da igreja. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe. Nós estamos alegres porque nessa noite Deus nos dá a oportunidade de mais uma vez estudarmos a sua palavra. Nós estamos em nossas casas, meio que presos, né, em nossas casas, mas a palavra do Senhor não está presa. Pelo contrário, a palavra do Senhor está sendo semeada e a palavra do Senhor está produzindo frutos. Eu me lembro bem daquela passagem quando o apóstolo Paulo destaca que estava preso, mas a sua prisão ensejou a oportunidade de toda a guarda pretoriana ouvir o evangelho. Paulo estava sob cadeias, mas a palavra do Senhor não. Ele estava preso, mas ele falava do evangelho para aqueles guardas que estavam cuidando dele, e a palavra do Senhor era disseminada. Então, nós estamos em nossas casas, mas nós também estamos transmitindo a palavra do Senhor. Eu sei que não só eu, como pastor e outros pastores, mas também todos os irmãos têm aproveitado aí as redes sociais para transmitirem a palavra do Senhor. Que isso seja uma prática em nossos dias, que você use aí as redes sociais ou outros meios como telefone, que você use esses veículos para transmitir a palavra do Senhor, para que a palavra de Deus continue sendo semeada nesse período aqui de quarentena, não é? Nesse período que vai permanecer até quando Deus quiser, mas no qual nós estamos orando, clamando a graça de Deus, que na sua misericórdia venha a fazer com que essa pandemia logo passe, para que nós possamos voltar, irmãos, a congregar, a fazer os nossos cultos de adoração ao Senhor, que é importante para nós, e para que também nós possamos retomar a nossa vida e retomar as nossas atividades e responsabilidades também. Deus, com a sua graça, meus amados irmãos, há de ouvir as nossas orações e há de restaurar as nossas vidas, não é? Com fé no seu nome. Meus amados irmãos, nós hoje vamos dar uma sequência aqui aos estudos que temos feito em 2 aos Coríntios, que são os estudos doutrinários. Nós estamos trabalhando 2 aos Coríntios, e hoje nós vamos trabalhar aqui o capítulo 5, 2 aos Coríntios, capítulo 5, e neste capítulo nós vamos estar falando sobre 3 doutrinas. A primeira será a questão da ressurreição do corpo para a vida eterna. A segunda doutrina que trabalharemos aqui será a doutrina do juízo final. E a terceira doutrina é a doutrina da reconciliação. E aí eu posso dizer que nós vamos dar um pouco mais de ênfase, ficar um pouquinho mais de tempo falando sobre a doutrina da reconciliação. Nós vamos, meus amados irmãos, fazer uma oração agora, pedindo a Deus que com o seu Espírito Santo venha nos iluminar para compreendermos a sua palavra, pedindo a Deus que Ele mesmo abra o nosso coração para recebermos a sua palavra. Então eu peço a você também que ore juntamente comigo nesse momento, pedindo a iluminação do Espírito Santo para o nosso estudo.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado e engrandecido para sempre seja o teu santo e excelso nome. Tu que és o Criador soberano de todas as coisas, tu que és o Rei do universo, tu que és aquele, ó Pai amado, o nosso Salvador em Jesus Cristo, nós te louvamos e te adoramos. Te agradecemos, ó Pai amado, e em tudo nós te damos graça. Te damos graças, ó Pai amado, porque nesse período de quarentena, essa pandemia que tem se abatido sobre nós, aqui em nossa época, mas nós te damos graças, ó Pai, porque a Tua palavra está conosco e porque nós temos a oportunidade agora de poder meditar na Tua palavra juntamente com os irmãos, através aqui do Facebook. Que o Teu Espírito Santo nos ilumine nessa hora, na leitura, na interpretação, na explicação, na aplicação da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos abençoe, que o Teu Espírito Santo toque em nosso coração, nos ilumine, de forma que realmente sejamos edificados pelo estudo dessa noite, Senhor nosso Deus. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Então, meus amados irmãos, para a primeira parte aqui do nosso estudo, eu farei a leitura do versículo 1 até o versículo 9 do capítulo 5 de 2 aos Coríntios, onde nós vamos falar um pouco a respeito da doutrina da ressurreição do corpo para a vida eterna. Então assim nos diz a palavra de Deus, 2 aos Coríntios 5. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna, nos céus. E por isso, neste tabernáculo gememos, aspirando por ser revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe ser agradáveis. Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, neste capítulo aqui, o apóstolo Paulo vai tratar sobre as três doutrinas que mencionamos. Ele vai falar sobre a ressurreição do corpo, o juízo final e a reconciliação de Deus com o homem. E esses assuntos aparecem aqui quando, nesta parte da carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo está fazendo uma defesa do evangelho que era pregado por ele, que é o evangelho de Cristo, e ele está também fazendo uma defesa do seu ministério. Isso porque nessa igreja de Corinto estavam presentes já aqueles falsos mestres que eram judaizantes. Esses judaizantes eram homens judeus vindos de Jerusalém, que tinham a missão entregue pelos principais dos judeus de ir em cada cidade nas quais Paulo passou pregando o evangelho e formou igrejas. E eles tinham então a missão de ir lá e falar para essas pessoas que haviam se convertido o seguinte: olha, o evangelho que Paulo prega é um evangelho insuficiente para a salvação de vocês. Esse evangelho que ensina que o homem vai ser salvo apenas pela graça de Deus, que o homem vai ser salvo pela fé, que o homem não precisa ser aprovado em suas boas obras para ser salvo, isso é um evangelho insuficiente. Então eles destacavam o seguinte: olha só, não é errado Paulo dizer que a salvação é pela fé, mas é insuficiente, porque além da fé em Jesus, vocês precisam praticar as obras dos judeus.
praticamente, além de se tornarem cristãos, vocês também têm que se tornar judeus. Porque vocês precisam fazer circuncisão, vocês precisam guardar os sábados, vocês precisam celebrar as festas das luas novas, dos tabernáculos, de Pentecoste. Vocês precisam obedecer às dietas alimentares dos judeus, apenas ter fé em Cristo e não obedecer todas essas regras do judaísmo não pode fazer com que vocês sejam salvos. Então, dessa forma, o evangelho era atacado pelos judaizantes. Por outro lado, não só o evangelho era atacado, como o próprio ministério de Paulo era atacado. Esses judaizantes, eles diziam, olha, Paulo não é uma pessoa em quem se possa confiar. Paulo se declara, então, um embaixador de Deus, um pregador de Deus. Paulo declara que é um apóstolo enviado por Deus, mas na realidade, as coisas que acontecem na vida de Paulo, elas não comprovam que ele foi enviado por Deus. E aí eles vão levantar algumas questões da vida de Paulo. Por exemplo, eles vão dizer o seguinte, olha, se Paulo é de Deus, por que que ele não tem uma carta de recomendação dos judeus lá de Jerusalém? Mas, se Paulo é de Deus, por que em todo lugar que ele prega o evangelho, ele é perseguido? Por que em todo lugar que ele prega o evangelho, ele passa por tribulação, se ele é de Deus? Né? Então, haviam esses questionamentos, meus amados irmãos, sobre a legitimidade do ministério de Paulo, inclusive com acusações de que ele era mercenário, de que ele pregava o evangelho para obter lucros, para tomar dinheiro dos irmãos, né? É verdade que existem pessoas sim que pregam o evangelho para obter lucros e para tomar dinheiro. Então, nessa primeira parte aqui da carta, o apóstolo Paulo, irmãos, ele vai fazer uma defesa primeiro do evangelho e também ele vai defender o seu apostolado. Na defesa que ele faz do evangelho, nós estudamos isso aí nos capítulos anteriores, nos capítulos 3 e 4, o apóstolo Paulo fala que o evangelho que ele prega, que é o evangelho da nova aliança, ele é superior à mensagem da antiga aliança no Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento, Deus estabeleceu uma aliança com o seu povo baseada na lei. Contudo, a lei ela não tinha o objetivo de salvar o homem. A lei ela tinha o objetivo de mostrar ao homem como ele não consegue cumprir toda a lei à risca, como nenhum homem consegue ser perfeito diante de Deus, e assim o homem compreenderia o seguinte, eu não consigo ser perfeito diante de Deus, porque eu não consigo obedecer todos os mandamentos sem jamais pecar em algum deles. Portanto, eu reconheço que eu preciso de um Messias, de alguém que cumpra por mim aquilo que eu não consigo cumprir, que é a lei de Deus. Então, a aliança no Antigo Testamento ela tinha o objetivo de conduzir o homem a Cristo, para que o homem compreendesse que por si só não é capaz de ser perfeito, portanto merecedor da salvação, e que ele precisa então olhar para Cristo. Daí Paulo vai dizer, portanto, a nova aliança, ela tem uma glória maior do que a antiga aliança, porque na nova aliança é apresentado o evangelho da cruz, do Salvador. É apresentado então que Deus mandou por amor, por misericórdia, seu Filho ao mundo para ser o Messias, para resgatar o homem pecador, para salvar o que estava perdido, já que ninguém teria condição de se salvar pelas obras da lei. Então Paulo vai falar que o evangelho que ele prega da salvação unicamente pela fé em Cristo tem uma glória superior à lei, à forma como a aliança foi administrada no Antigo Testamento. Por outro lado, o apóstolo Paulo ele vai defender também a legitimidade e a sinceridade do seu evangelho. Como nós vimos aqui, no último estudo aqui em 2 Coríntios, Paulo vai falar que ele pregava o evangelho porque ele foi de fato vocacionado por Deus. Ele pregava o evangelho com consciência pura, ele pregava o evangelho por amor, não é, a Cristo e por amor àqueles a quem Cristo destinou a sua palavra. E Paulo vai dizer que um grande legitimador do seu ministério não era nenhum tipo de carta de recomendação de autoridades dos judeus, mas um grande legitimador do ministério de Paulo era a própria vida dos coríntios.
Paulo vai dizer: vocês são a carta que Deus escreveu por nosso intermédio. Paulo vai dizer: olha, Coríntios, vocês estão sendo influenciados a desacreditarem do meu ministério, alegando que eu não tenho carta de recomendações, mas vocês são a nossa carta de recomendação, porque eu preguei o evangelho e Deus transformou a vida de vocês. Não foi pela pregação da lei, mas Deus transformou a vida de vocês pela pregação do evangelho, e Deus usou a minha vida para pregar o evangelho para vocês. Então Paulo, defendendo ainda o seu ministério, ele vai dizer que a grande comprovação de que o seu ministério é legítimo é a obra que Deus fez na vida dos próprios coríntios através de sua pregação. No final do capítulo 4, Paulo vai dizer, meus amados irmãos, que a pregação do evangelho não é uma coisa fácil. Inclusive, tanto não é fácil porque, para ser um pregador do evangelho, Paulo enfrentava perseguições de todas as ordens. Ele enfrentava, às vezes, perseguições de autoridades municipais. Ele ia pregar, às vezes, em algumas cidades, as pessoas se convertiam, o comércio ligado à idolatria começava a fracassar, e aí autoridades municipais puniam Paulo. Então ele era perseguido muitas vezes por autoridades civis. Paulo era perseguido então pelos judeus, que de jeito nenhum aceitavam Jesus Cristo como um Messias. E Paulo muitas vezes, irmão, sofria perseguição de ser desacreditado pela própria igreja e pelos próprios irmãos que foram convertidos por ele. Então Paulo tinha consciência e falava para os coríntios que o evangelho, a vida de um pregador do evangelho que é sincero, não é fácil. Então no capítulo 4, Paulo vai dizer o seguinte, os irmãos vão lembrar: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Então Paulo vai dizer o seguinte: olha, inclusive a pregação do evangelho, eu não me glorio, não recebo glória, não estou buscando glória quando prego o evangelho, porque esse mundo não dá glória aos pregadores fiéis e sinceros. Esse mundo pode até aplaudir a falsos pregadores, mas os pregadores fiéis e sinceros, eles sofrem tribulação, eles ficam perplexos, eles estão abatidos. Porém, Paulo vai dizer: contudo, Deus sempre está conosco. Aqui no capítulo 5, Paulo continua falando sobre o porquê o seu evangelho é legítimo e sobre por que ele continua pregando. Porque alguém levanta uma questão: Paulo, já que você está se queixando de que enfrenta tanto sofrimento por pregar o evangelho, por que você ainda continua pregando? Por quê? Não é você continuar pregando. E aqui o apóstolo Paulo, meus amados irmãos, no capítulo 5, ele vai dizer por que ele continua pregando o evangelho. Primeiro, porque ele crê na ressurreição do corpo e na vida eterna com Cristo. Então a ideia é: eu continuarei pregando o evangelho, porque ainda que me matem por ser um pregador do evangelho, eu creio que eu irei ressuscitar e eu creio que eu estarei a vida eterna com o Senhor. É isso que ele fala então, aí no capítulo 5, no versículo 1. Sabendo que a nossa casa terrestre desse tabernáculo, se ela se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Então, diante daquela questão, então, Paulo, por que você continua pregando, já que você está correndo risco até de vida por pregar o evangelho? Paulo fala: porque eu sei que se esse tabernáculo terrestre, tabernáculo é uma tenda, e Paulo está fazendo aqui uma referência ao seu corpo, a habitação no corpo físico. Paulo está dizendo: eu sei que quando esse corpo físico morrer, eu receberei de Deus um corpo espiritual, um corpo que não tem mais, não é mais de natureza carnal, no sentido de ter sido criado pela união de um homem com uma mulher, mas sim é um corpo glorificado que é feito por Deus, um corpo que não será transitório como esse corpo, um corpo que será eterno e um corpo que não vai habitar mais essa terra aqui,
mas ou pelo menos enquanto eu morrer e enquanto a terra não for restaurada, eu habitarei no céu junto com Deus. Ou seja, Paulo está dizendo, eu prego o evangelho, porque ainda que tirem minha vida, eu creio que haverá a ressurreição do corpo naquele dia. E esse corpo será um corpo glorificado. E esse corpo será um corpo feito pelo próprio Deus, não mais de natureza terrena, a partir da conjunção de um homem e uma mulher. Esse corpo glorificado será diferente desse corpo atual, porque esse corpo atual, ele é transitório, ele é passageiro, ele chega a 100 anos. Aquele novo corpo é um corpo eterno, é um corpo mais glorioso e, sobretudo, é um corpo que habitará os céus. Isso aí é o mais importante, porque a ideia é, se eu vou habitar o céu no corpo glorificado, significa que eu estarei na presença de Deus. Então Paulo não tem medo de pregar o evangelho, nem de perder a sua própria vida, porque ele crê que se matarem aqui, e no dia que esse corpo ele for destruído, no dia da ressurreição, Deus lhe dará um corpo glorificado, Deus lhe dará um corpo eterno. Então Paulo vai trazendo aqui para nós, irmãos, o nosso entendimento a respeito da ressurreição do corpo. E através aqui da sua defesa e da explicação do seu ministério, ele vai nos ensinando doutrina. Vai nos ensinando doutrina. No versículo 4 ele fala, pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Paulo, além disso, ele está falando o seguinte, olha, o nosso estado atual, na nossa vida atual na terra, onde estamos habitando esse corpo físico aqui, ainda nós estamos passando por gemidos, estamos passando por aflições. Paulo está aqui, meus amados irmãos, reverberando o ensino de Cristo, quando Cristo falou, no mundo passais por aflições. Então Paulo sabe, enquanto estamos nessa vida, enquanto estamos nesse corpo, gememos, suportamos a aflição. E nós então desejamos ser revestidos. Aí Paulo vai dizer, não porque queremos ser despidos. Ou seja, o nosso desejo não é de morrer. Pelo contrário, é porque nós queremos ser vestidos daquilo que é eterno, quando a morte será absorvida pela vida. Então Paulo está falando o seguinte, não vou deixar de pregar o evangelho por medo de morrer. Não vou. Eu creio que no dia que eu morrer, eu vou nascer para a vida eterna. Eu creio na ressurreição do corpo. Eu creio que nós habitaremos em um tabernáculo agora feito pelas mãos de Deus, que é eterno, que será revestido de glória, que através desse corpo glorificado habitaremos os céus onde Deus habita. Então não tenho medo de pregar, ainda que me matem. Ainda que me matem. E Paulo vai dizer que por conta disso, ele tem sempre bom ânimo, como diz o versículo 6. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então Paulo fala mais. Paulo vai dizer o seguinte, olha, Paulo, como é que você tem alegria de pregar o evangelho? Se você está falando que você passa sempre tribulação, que você às vezes é chicoteado, que você às vezes é humilhado, por quê? Como é que você ainda tem ânimo, ainda tem vigor para fazer a obra de Deus? Paulo diz, nós temos bom ânimo porque nós temos a seguinte confiança, que no dia que nós deixarmos o corpo, nós habitaremos para sempre com o Senhor. Então Paulo tem ânimo para pregar o evangelho, apesar das grandes perseguições, porque ele tem confiança. E a confiança é, no dia que eu deixar o corpo, eu habitarei com o Senhor. A confiança é, no dia que esse tabernáculo terrestre se desfizer, haverá o dia onde Deus vai fazer um tabernáculo celestial. Ou seja, no dia que o corpo físico morrer, Deus um dia vai ressuscitar um corpo glorificado. E esse corpo glorificado será eterno. Esse corpo glorificado estará sempre na presença do Senhor. Portanto, eu não tenho medo de pregar o evangelho.
eu estou disposto a pregar o Evangelho, eu estou animado a pregar o Evangelho, ainda que haja tribulação, porque eu confio na ressurreição para a vida eterna. Eu confio que quando eu morrer aqui, eu abrirei os meus olhos na presença do Senhor. Paulo fala, eu prefiro até deixar o corpo para habitar com o Senhor. Então nós aprendemos aqui, meus amados irmãos, o seguinte, que o cristão, ele não deve ter medo da morte, como se a morte fosse uma derrota. No momento que um cristão morre, ele vai estar entrando na presença de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O Senhor Jesus disse ao ladrão arrependido na cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então a palavra de Deus nos ensina aqui a doutrina da vida eterna, a palavra de Deus nos ensina a doutrina da ressurreição do corpo. Depois, meus amados irmãos, é importante destacar do verso 10 até o verso 13, quando o apóstolo Paulo vai agora falar sobre julgamento final. E aqui Paulo vai dando, meus amados irmãos, uma instrução escatológica. Ou seja, uma instrução a respeito das coisas que acontecerão nos últimos dias. A escatologia, ela é dividida na escatologia geral, e quando nós falamos de ressurreição do corpo, a escatologia é dividida em dois ramos. Primeiro, a escatologia individual. Na escatologia individual, Paulo falou sobre a ressurreição do corpo, onde cada um ressuscitará. E a escatologia também, ela tem uma parte que é a escatologia geral, de eventos que vão alcançar todos os homens. Então Paulo primeiro fala aqui que ele tem ânimo para pregar o evangelho, ainda que perca a sua vida, ainda que o matem, porque ele crê que no dia que ele morrer, ele não estará afastado do Senhor, ele entrará na comunhão com o Senhor, o que será melhor para ele. Ele crê também que no dia da ressurreição, Deus o ressuscitará com um corpo glorificado. Ele crê nisso. Agora Paulo vai falar de um outro ponto escatológico, que é a respeito do juízo final, do julgamento de todos os homens. Quando a partir do verso 10 ele diz, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos aos homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero também que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendando novamente a vós outros. Pelo contrário, damo-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós outros. Então, depois que Paulo falou aqui da sua confiança de que assim que morrer estará com o Senhor, depois que ele falou da sua confiança na ressurreição do corpo, na criação de um tabernáculo eterno pelas mãos de Deus, Paulo agora traz a questão do seguinte: importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Um outro aspecto, então, irmãos, das coisas por vir, das coisas escatológicas, das coisas dos fins dos tempos, é que existirá a ressurreição e existirá o juízo final. Quando Paulo fala, compareçamos perante o tribunal de Cristo. Cristo, então, no fim dos tempos, estabelecerá o seu tribunal, onde todos os homens serão julgados. Cristo é o juiz, meus amados irmãos. O apóstolo Paulo aqui está desenvolvendo o ensinamento do próprio Senhor Jesus. Se nós lembrarmos de Mateus, o capítulo 24 até o capítulo 27, nós temos lá o grande sermão escatológico de Cristo. Quando o próprio Senhor Jesus Cristo nos diz que naquele dia, não é? Ouvida a voz do arcanjo, descerá Cristo dos céus, todas as nações serão reunidas perante ele,
e ele passará a julgar todos os homens. Então o apóstolo Paulo aqui, ele vai trazer de novo para a igreja a memória da realidade ensinada por Cristo, de que no fim dos tempos todos os homens serão julgados no seu tribunal. Portanto, Paulo diz aí no versículo 10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. E aqui uma coisa, meus amados irmãos, interessante. Paulo está trazendo uma mensagem aqui para aqueles que o acusam. Porque ele está sendo acusado de ser um fingido, de ser um falso, de ser um mercenário, não é? Ele está acusado. Paulo então está dizendo o seguinte: nós vamos ver quem é sincero missionário ou quem é o falso missionário no dia que Cristo estabeleceu o seu tribunal e julgar todos os homens. Paulo então está dizendo aos falsos profetas, e Paulo está chamando a atenção dos próprios coríntios. E Paulo está dizendo, olha, haverá ressurreição do corpo, e logo após a ressurreição, todos estarão diante do tribunal de Cristo para serem julgados. Então, essa dúvida de quem são os verdadeiros pregadores ou os falsos pregadores, lá ela será julgada e ela será decisivamente definida. E Paulo não está com medo de se apresentar diante do tribunal de Cristo. Por que Paulo não está com medo de se apresentar diante do tribunal de Cristo? Porque ele crê no evangelho que ele prega. Ele vai se apresentar diante do tribunal de Cristo e ele vai reconhecer, não, eu sou um pecador mesmo. Não, eu mereço ser condenado ao inferno mesmo. Com a seguinte questão, aquele que é juiz também é o advogado. E Cristo é um advogado que não apenas defende teoricamente com palavras. Cristo é o advogado que pagou o preço pela condenação daquele que crê nele. Então por que Paulo está confiante em comparecer diante do tribunal de Cristo? Porque Paulo crê no evangelho que ele prega. E o evangelho que ele prega diz, eu sou de fato um pecador, eu mereço ser condenado, mas eu creio na redenção que há. Eu creio que eu mereço a condenação, mas Cristo pagou o preço pela minha condenação. Então, o crente verdadeiro, ele também comparecerá diante do tribunal, contudo, ele será absolvido no tribunal, porque Cristo pagou a pena que era dele. O julgamento de Deus, meus amados irmãos, nos condena, porque somos pecadores, é o que a lei fez. A lei. No tribunal, a lei vai estar nos acusando. E a lei vai dizer, ele pecou, ele mentiu, ele roubou, ele adulterou, ele foi hipócrita, ele odiou o irmão, ele quebrou os mandamentos, ele não foi perfeito conforme a exigência da lei de Deus, então ele deve ser condenado. Mas lá nós vamos ter Cristo dizendo, eu já recebi a condenação deles. O castigo que era para ser nosso estava sobre Cristo. Então aquele que crê no Evangelho e aquele que crê em Jesus como o seu único e suficiente Salvador, ele tem confiança em comparecer diante do tribunal de Cristo, não porque ele se ache perfeito, mas porque ele acredita na remissão dos pecados, na salvação e no perdão de Cristo. A questão é, será que esses judaizantes podem manifestar essa confiança porque eles negam a suficiência de Cristo para a salvação? Também uma chamada de atenção para os coríntios. Para que os coríntios saibam, olha, vocês estão se afastando do evangelho, lembrem que um dia vamos comparecer diante de Deus. Diante de Cristo. Todo homem, inclusive a igreja. O juízo de Deus começa por sua própria casa. Portanto, com essa consciência, não é, de que cada um terá que comparecer perante o tribunal de Cristo e prestará conta do bem ou do mal que tiver feito por meio do corpo. Veja, Paulo não está aqui baseando que diante do tribunal de Cristo você será condenado ou salvo pelas obras que você praticou.
Não é isso que a doutrina da justificação pela fé nos ensina. Nós somos salvos pela graça de Deus mediante Cristo. Não por obras de justiça, porque não há ninguém perfeito. A salvação é pela graça, mediante a fé, não é pelas obras. O destaque maior aqui para Paulo, irmãos, ele está falando sobretudo para cristãos. Aqueles que já conheceram o Senhor. Todos nós aqui, Paulo está tratando esse nós aqui em relação à igreja. Ele está dizendo, olha, vocês que são crentes, vocês precisam ver as obras que vocês praticam. Se vocês estão praticando obras dignas de Cristo, obras dignas do Evangelho, ou se vocês se dizem crentes e estão abandonando o Evangelho. Vocês serão julgados por conta disso. É importante que vocês saibam disso. Por conta disso, é preciso viver uma vida de temor diante de Deus. É quando ele vai então trazer o versículo 11. E assim, reconhecendo o temor do Senhor, persuadimos aos homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Paulo vai falar, e assim, conhecendo o temor do Senhor. A ideia de Paulo é, olha, já que nós sabemos que um dia compareceremos todos diante do tribunal de Cristo, nós devemos viver em temor ao Senhor. Nós devemos viver em santidade, nós devemos viver em obediência, nós devemos viver para a glória de Deus. E Paulo chama aqui Deus como sua testemunha. E Paulo está dizendo o seguinte, olha, por isso nós persuadimos os homens. Por isso nós queremos convencer os homens que creiam em Jesus como seu Salvador, que abandonem os seus pecados, que vivam no temor de Deus. Nós queremos convencê-los disso. Porque haverá um dia de julgamento, haverá um dia de juízo. Paulo vai dizer, então, nós continuamos pregando o Evangelho para convencer os homens de que um dia todos compareceremos perante o tribunal de Cristo e que, portanto, precisamos viver uma vida de temor ao Senhor. Precisamos viver uma vida de boa consciência. Precisamos permanecer, irmãos, fiéis ao Evangelho que recebemos, que ensina que Cristo é o Salvador único e suficiente, porque a salvação é somente por meio de Cristo. E a única forma de ser salvo no tribunal é através do único mediador entre Deus e os homens, que é Cristo. É através do advogado, que é Cristo. É através daquele que recebeu a pena, que é Cristo. Através daquele que recebeu o castigo, que é Cristo. Aqueles que rejeitam a obra salvadora de Cristo, como por exemplo os judaizantes, no tribunal de Deus serão condenados. Porque já que eles querem ser salvos por causa da sua própria santidade, lá cairá para eles a ficha de que eles não são santos, de que eles são pecadores, que eles não são perfeitos. E que eles rejeitaram aqueles que poderia salvar-lhes, que era o Senhor Jesus. Então, uma compreensão aqui de que todos compareceremos, irmãos, perante o tribunal do Senhor. Que assim é preciso ter uma vida de temor do Senhor aqui. Que como crente você não precisa ter medo de estar no tribunal de Cristo, porque o próprio Cristo pagou o preço por aqueles que são seus. Ele recebeu a própria condenação, mas todos serão julgados no tribunal de Cristo, não é? E alguns diziam, essa doutrina, Paulo, é uma maluquice, é uma loucura. Tanto que no versículo 13 Paulo fala, porque se enlouquecemos é para Deus, se conservamos o juízo é para vós outros. É interessante que muitos diziam, Paulo, esse tipo de pregação sua é uma pregação louca, Paulo ficou louco. Como é que Paulo pode pregar que você vai ser salvo tão somente pela fé? Como é que Paulo pode pregar que a salvação é uma obra da graça de Deus e não de obras humanas? Os homens em geral, irmãos, não aceitam. Os homens em geral, eles são orgulhosos. Eles não aceitam que uma salvação é de graça. Eles querem ter mérito. Eles querem dizer, eu sou salvo porque eu mereci. Portanto, Paulo é maluco em dizer que a salvação não é uma coisa de mérito, é uma coisa de graça. Paulo enlouqueceu. E Paulo quer dizer o seguinte, eu não me importo de dizerem que eu enlouqueci, né?
Ainda hoje, irmãos, quando você fala aí para o mundo, olha, um dia você vai ser julgado por Jesus Cristo, tenha certeza que muitas pessoas no mundo vão dizer que você ficou maluco, muitos vão rejeitar, não vão acreditar na verdade da palavra de Deus. Mas tanto o Senhor Jesus Cristo como o apóstolo Paulo aqui ensinam que haverá um dia de julgamento de todos os homens e que nós precisamos, meus amados irmãos, viver no temor do Senhor, para que naquele dia sejamos salvos e abençoados. E do versículo 14 aqui até o versículo 20, o apóstolo Paulo vai falar sobre reconciliação. E nós vamos aqui ainda destacar, irmãos, alguns pontos sobre o que aqui nessa passagem o apóstolo Paulo nos ensina sobre a reconciliação, não é? Eu posso destacar aqui o versículo 17, 18, quando o apóstolo diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Então o apóstolo Paulo aqui vai falar agora com os cristãos ali em Coríntios sobre a doutrina da reconciliação. E o apóstolo Paulo vai dizer que Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. A ideia é a seguinte, irmãos: pelo pecado nós estávamos afastados de Deus. Pelo pecado nós éramos inimigos de Deus. Nós não tínhamos conciliação. Então era preciso uma reconciliação. Você vai pensar, às vezes um casal briga, não é? Um esposo e esposa, eles brigam, eles ficam afastados e eles precisam se reaproximar, eles precisam de uma reconciliação. Então o que acontece é que nós estávamos longe de Deus pelo nosso pecado. O pecado nos colocou em morte espiritual. Morte espiritual significa quebra da comunhão com Deus. Isso, meus amados irmãos, está na raça humana desde os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Os irmãos vão se lembrar que depois que eles desobedeceram a Deus e eles pecaram, eles que em toda a viração do dia se encontravam com Deus, depois que eles pecaram, eles se esconderam de Deus, eles se afastaram de Deus, porque agora não havia mais uma relação amistosa entre o homem e Deus, não havia mais uma relação amorosa. Pelo contrário, o homem desobedeceu, o homem pecou, e agora o que estava sobre o homem era a ira do juízo de Deus. E a partir daí, a humanidade está afastada. Já o apóstolo Paulo vai nos dizer aqui uma ótima notícia, uma boa notícia, que é a notícia que o Evangelho traz, é que Deus mesmo nos reconciliou com Ele. Nós estávamos afastados como humanidade pelo pecado, mas Deus, na sua infinita misericórdia, no seu amor que nós não merecemos, Deus é que veio a nós e Deus estabeleceu uma reconciliação conosco. E alguns pontos aqui eu quero destacar sobre como foi feita essa reconciliação. A primeira coisa, a reconciliação que Deus faz com o homem é um ato do seu amor. No versículo 14, Paulo fala: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. A reconciliação, então, é um ato do amor, da misericórdia e da graça imerecida. A palavra do Senhor nos ensina que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra do Senhor nos ensina que Deus prova o seu amor para conosco porque por ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, quando Paulo começa a falar de reconciliação, a primeira coisa que ele fala, meus amados irmãos, é do amor de Cristo. O amor de Cristo é uma revelação do Evangelho. O amor se manifesta assim: o homem
estava longe de Deus. O homem estava caminhando para a condenação. O homem estava caminhando para o sofrimento eterno. O homem não buscava a Deus. O homem não busca a Deus. O homem é desobediente, rejeita. Mas Deus, no seu amor imerecido, enviou seu filho para morrer. E o objetivo de Deus ter enviado seu filho foi para que ele fizesse uma reconciliação com o homem. Foi para que o seu filho Jesus fosse uma ponte que trouxesse o homem de volta para Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo ensina, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, ninguém pode se reconciliar com Deus a não ser por mim. A lei não reconciliava o homem com Deus. Os esforços humanos não podem reconciliar o homem com Deus. Outros homens, por mais santos, não podem reconciliar com Deus. A única forma de reconciliação com Deus é crendo no seu amor revelado na morte e na ressurreição do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Paulo está falando, esse amor de Jesus é algo que nos constrange, porque Ele morreu por nós, para que nós pudéssemos morrer também para o pecado, e que morrendo para o pecado, pudéssemos viver para Deus, como diz o versículo 5. E Ele morreu por, o versículo 15, e Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Olha que coisa maravilhosa. Pelo amor de Deus, Cristo morreu por nós, e nós morremos com Cristo para o pecado. Porque vivendo preso no pecado não poderíamos reconciliar com Deus. E aí Paulo continua, da mesma forma que Cristo ressuscitou e vive, aqueles que estão em Cristo agora estão vivos. E vida espiritual significa voltar a ter comunhão com Deus. Cristo morreu pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos agora viver para Deus e viver com Deus. O apóstolo Paulo ensina em Romanos capítulo 5, justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. A reconciliação, então, é um ato do amor de Deus em ter enviado Cristo para morrer pelos nossos pecados. A reconciliação é um ato onde Deus traz vida espiritual para o homem, onde Deus o retira do império das trevas e do grilhão do pecado e o faz viver uma nova vida. Portanto, aquele que vive não vive mais para si mesmo, mas para aquele que morreu e ressuscitou. A reconciliação significa o seguinte: eu morri para o pecado primeiro, porque Jesus morreu em meu lugar. Segundo, agora eu não vivo mais para o pecado, mas eu vivo em Cristo. E porque eu vivo em Cristo, eu tenho uma nova vida com Deus, a minha vida foi transformada. Eu fui reconciliado com Deus por meio de Cristo, na sua morte e na sua ressurreição. Na sua morte eu morri com Ele para o pecado. Na sua ressurreição eu ressuscitei com Ele para uma vida nova. Portanto, meus amados irmãos, ainda na obra da reconciliação, nós não vivemos mais segundo a carne, mas vivemos agora segundo Cristo. Quando no versículo 16 Paulo fala: assim que nós daqui por diante, a ninguém mais conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Na reconciliação, meus amados irmãos, Deus nos Deus nos dá uma vida espiritual e nos dá uma compreensão espiritual. Paulo vai falar o seguinte, olha: antes eu conhecia a Cristo segundo a carne. Quem era Cristo para Paulo antes de Paulo ser reconciliado com Deus? Cristo era um impostor a quem Paulo perseguia. Jesus era um nazareno que se declarava filho de Deus, mas era mentiroso. Sendo assim, Paulo perseguia Jesus, porque Paulo só conhecia Jesus segundo a carne. Então Paulo está falando agora que Deus me reconciliou, agora que Deus tirou as escamas dos meus olhos,
Eu não olho mais para Cristo como um simples nazareno, como um homem comum, mas agora eu conheço a Cristo como o meu Salvador, eu conheço a Cristo como Messias, e isso eu só posso fazer porque Deus me reconciliou com Ele. E agora então que eu fui reconciliado com Deus, eu passo a ter olhos espirituais, eu passo a enxergar a vida espiritual. Mas ainda, a obra da reconciliação nos transforma em nova criatura ou nova criação, como diz o verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Na obra da reconciliação, meus amados irmãos, Deus nos faz, por meio de Cristo, uma nova criatura ou uma nova criação. Primeiro, nós agora passamos a ter olhos espirituais. Nós passamos agora a ter uma vida espiritual. Nós fomos agora trazidos da morte para a vida e agora nós temos comunhão com Deus. E nós podemos reconhecer a pessoa de Cristo, nosso Salvador, primeira coisa. Segunda coisa, nós somos nova criação no sentido moral. A vida velha passou, a vida velha de incredulidade, de prática do pecado, ela já passou. E agora Deus nos reconciliando com Ele mesmo por meio de Cristo, nos faz ser nova criação. Deus nos cria novamente. Deus nos faz nascer de novo. A vida de pecado morreu com Cristo na cruz. Na reconciliação, Deus nos faz nova criação para agora podermos viver na sua santa presença. A obra da reconciliação, meus amados irmãos, portanto, ela não pode ser operada pelas obras da lei. A obra da reconciliação é uma obra que Deus faz por meio de Cristo. Quando no versículo 18 ele fala, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Paulo está falando, portanto, irmãos de Corinto, não se afastem de Cristo como único e suficiente Salvador. Não foi pela circuncisão, não foi por guardar os sábados, não foi por dietas alimentares, não foi por guardar luas novas que nós somos reconciliados por Deus. Nós somos reconciliados por Deus por meio de Cristo, do seu sangue, da sua morte e da sua ressurreição. É somente por meio de Cristo que nós somos salvos. Só Ele pode nos reconciliar com Deus. Nenhum outro pode nos colocar em paz com Deus, nenhum outro homem, nenhum santo, ninguém. Só Cristo pode nos reconciliar com Deus. Na verdade, Deus se reconciliou conosco por meio do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Esse é o evangelho autêntico, de que a única forma de você ter paz com Deus é por meio de receber a Cristo como o seu único e suficiente Salvador. Compreender que estava afastado de Deus pelo pecado e Deus na sua graça veio ao seu encontro e entregou por amor a Cristo para que nós agora saíssemos do status de inimigos de Deus e fôssemos agora feitos amigos de Deus, reconciliados com Deus por meio de Cristo. Esse é o Evangelho e essa é a missão do pregador do Evangelho. É quando Paulo vai dizer a partir do versículo 19, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou o ministério da reconciliação. Na reconciliação, meus amados irmãos, Deus não imputa aos homens os seus pecados. É importante dizer que reconciliação não quer dizer que Deus esqueceu os pecados dos homens. Não, os pecados dos homens continuam sendo uma realidade. A reconciliação significa que Deus pagou um preço por esses pecados. O preço foi a morte do seu filho. Um altíssimo preço. Então a reconciliação é um ato da graça de Deus no qual Ele perdoa os pecados pela obra do seu Filho Jesus e não pelas obras da lei. E Deus agora convoca o apóstolo Paulo e a sua igreja para serem pregadores dessa reconciliação. Quando no versículo 20 o apóstolo Paulo fala, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio.
Em nome de Cristo, pois vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. Paulo aqui defende o seu ministério. Ele vai falar: nós somos mesmos embaixadores de Deus. Nós somos mesmo enviados por Deus. E nós somos enviados como pregadores da reconciliação. Na reconciliação significa que Deus chama os homens a se arrependerem dos seus pecados, a crerem no seu Filho como seu Salvador, para que possam voltar a ter comunhão com Deus. E Paulo agora declara aos coríntios, e Paulo declara a todos os homens: em nome de Cristo, reconciliai-vos com Deus. Essa palavra aqui é interessante, que ela é tanto para o incrédulo, para que o incrédulo compreenda que precisa de reconciliação com Deus porque está afastado pelo pecado, e a única forma é a forma que o próprio Deus estabeleceu, que é por meio de Cristo, mas também é dita para a igreja. Talvez existam crentes que estejam agora afastados de Deus, crentes que se distanciaram de Deus, crentes que se distanciaram do Evangelho. Reconciliai-vos, porque o juízo também se fará presente. Então reconciliai-vos com Deus. A pregação do Evangelho da Graça é: ainda há esperança. A reconciliação de Deus ainda continua sendo pregada. O amor de Deus continua sendo anunciado. A graça continua sendo oferecida. Portanto, se arrependam dos seus pecados e se reconciliem com Deus. Na verdade, aceitem a reconciliação que Deus lhes propôs por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Algumas coisas, meus amados irmãos, aqui para aplicar para nossas vidas. É a seguinte: não tenha medo da morte se você é um cristão. A morte não pode te separar do amor de Deus. Não precisamos ter pavor da morte, pavor, como aqueles que não têm esperança da vida eterna. Como o apóstolo Paulo ensina para nós, no dia que nós partirmos aqui dessa vida, nós estaremos com o Senhor. Então tenha certeza da vida eterna. Depois, tenha certeza da ressurreição do corpo. Nessa vida que nós enfrentamos aqui na terra, nós ficamos doentes, irmãos. Nós somos acometidos por vírus, sim. Faz parte das aflições que enfrentamos aqui. Mas a promessa do Senhor é que haverá uma ressurreição. E aí nós teremos um corpo glorificado, um corpo eterno e um corpo abençoado. Então, não tenha medo de viver com Deus aqui. Ainda que o mundo te ameace, e seja a ameaça mais extrema de tirar até a sua própria vida, creia que se mesmo o inimigo tirar a sua própria vida aqui, você vai estar na presença do Senhor. O amor de Deus por nós em Cristo é um amor, meus amados irmãos, que fez com que a nossa comunhão com Ele fosse inquebrável. Então não tenha pavor diante da morte, mas confie na vida eterna que nós temos no Filho de Deus. Depois, tenha consciência também de que haverá um dia em que todos os homens serão julgados. Muitas vezes nós ficamos olhando para a terra e nós falamos assim: nossa, as pessoas fazem tanta injustiça e não são julgadas, as pessoas fazem tanta violência, as pessoas fazem tanta maldade. Um dia essas pessoas serão julgadas sim no tribunal de Cristo, e desse tribunal não há como fugir. Em relação ao cristão, tenha confiança. Nós todos compareceremos diante do tribunal do Senhor, mas nós temos a certeza da salvação, de que nós seremos salvos nesse tribunal, de que nós não seremos condenados, porque Cristo já tomou a nossa condenação sobre si. O que é preciso agora é que, diante dessa consciência de que todos compareceremos diante do tribunal do Senhor, você tenha uma vida agora de compromisso e de temor do Senhor. Você tem uma vida de santidade, sabendo que nós vamos dar conta das nossas obras diante do Senhor. Então devemos ter uma vida de compromisso. Como está a sua vida de santidade, de compromisso, de obediência, de comunhão com Cristo aqui? Em terceiro lugar, receba a reconciliação que Deus trouxe por meio de Jesus. Meus amados irmãos, a vida eterna é uma realidade. E nós só podemos tê-la através de Cristo. Você precisa então receber essa reconciliação.
Não são todos os caminhos que levam a Deus, isso é uma mentira. O único caminho que leva a Deus é Cristo. Ele disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não caia no engano de que todos os caminhos levam a Deus. Procure receber a Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque somente Jesus pode te reconciliar com Deus. Outra coisa que você, como um cristão, você agora, como o apóstolo Paulo, tem a missão de se tornar um embaixador do Evangelho. Você tem de anunciar agora a todos os homens, olha, reconciliai-vos com Deus. Você tem que se tornar um pregador. É uma responsabilidade nossa agora sermos pregadores desse Evangelho do reino de Deus. Porque, meus amados irmãos, a reconciliação é por meio do Evangelho. E o Evangelho chega às pessoas por meio da pregação. Então Paulo está fazendo o chamado, reconciliai-vos com Deus. E ai daqueles que rejeitam essa reconciliação. Deus, na sua graça, nos chama para Ele. Deus, no seu amor, nos chama para Ele. Deus nos quer para Ele em reconciliação por meio de Cristo. Portanto, todos recebamos esse amor de Deus, essa reconciliação que Ele mesmo fez, e que possamos compreender também a nossa responsabilidade de sermos pregadores dessa reconciliação. Louvamos a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que é suficiente para nos salvar. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida. Amém.